Antes da gente ir pro próximo, deixa eu só te perguntar isso, porque você conviveu muito com os dois. E a gente falou aqui, eu não sei nem se foi no seu episódio, mas a gente falou sobre aquele esporro que ele deu no Champignon, aquele show que, Sim, enfim, sim, entrou pra feio, história de feio. certa Uhum. forma, né? É, mas faz parte, tudo faz parte da construção e graças àquele esporro também, os dois muito possivelmente cresceram como seres humanos e como artistas também. E, e foi tudo muito rápido, né? Aconteceu o Chorão foi 2 semanas? Foi muito rápido. O que é? O O Champignon. Champignon foi muito próximo. Foi bem perto. Não lembro se foi 2 semanas, não lembro se foi tão perto, mas foi uma porrada, né? Assim, acho que, sei lá, quase um mês, porque deu tempo dele montar a banda, ele saiu na sequência com a banda, né? Começou a cantar com a banca, e aí veio aquela enxurrada de crítica pro Champignon, que também era um cara extremamente legal. Puta, ele ia nos meus aniversários lá do Fidalgo, a gente ficava sentado conversando sobre aeromodelismo, montar avião. É mesmo? Ele adorava Nossa, também. nunca imaginei. Sabe aquela bola, lembra que ele tinha aqui de tatuagem, sabe por quê? Que uma bola preta de bilhar. E que uma vez ele tava, um tempo ele tava uma bola aqui no pescoço. Ele tava chegando na casa dele, ele pulou uma cerca lá e tava com um chupão. Daí pra não aparecer com um chupão em casa, ó, fez uma Nossa. bola. Velho. Puta solução prática, né, meu? Faz uma base, né? Como que ele arranca? Mas ele era casado, ou não? Na época eu acho que não era namorada, assim, sabe? Faz muito tempo isso. Mano. Cara, você vê que o cara matar um mosquito com uma bazuca mesmo, né? Mas o Champignon era o menininho, né? Ele era um cara que tinha, sei lá, 17 anos quando conheceu o Chorão. Era um novinho de tudo. Acho que até menos. Acho que até menos. Ele era muito novo. Então, assim, mas aquele jeito como o Chorão tratou ele, por isso que eu falo, todo mundo conhece ele. Aquele era o Chorão também, entendeu? E o Champignon ali, cara, era também o cara que tava tentando fazer o dele. E lidar com crítica desse jeito é cruel, cara. Porque é muito difícil, Tem que ter muito estômago. Eu lembro da Manu Gavassi, ninguém conhecia ela ainda, ela tava no começo ali, na época do Midas. E aí uma vez ela, vem ver aqui, não sei o quê, ele escreveu um negócio no Twitter, sei lá, a Manu tinha uns 17 anos. Tinha gente chamando ela de vaca. Eu queria socar a pessoa que tava fazendo isso. Se eu conhecia a Manu, ela era criança, menininha, assim, dito criança mesmo. Eu falei, mano, como é que chama? Ela, porque, sei lá, ela postou uma foto dela de Red com aquele enfeitinho na cabeça. Ai, que isso é ridícula. Nossa. Não, tipo, um negócio, cara. Totalmente. Mas ela já tinha uma maturidade, foi uma coisa muito louca. Eu me afetava mais do que ela, assim, com os xingamentos dela, ela meio que nem aí. E o Champignon, quando isso aconteceu, por isso que eu lembro, assim, de como cada um recebe, né? Você pode ser mais velho, pode estar mais tempo no rolê, pode tudo, mas você tem uma fragilidade aí que, porra, vai saber qual momento que o Champignon tava, né? Porque parece que tem grandes indícios ali de bipolaridade, inclusive de quem conhecia ele. Não sei se ele chegou a ser diagnosticado mesmo, eu não lembro. Mas independente disso ou daquilo, de ser bipo ou de não ser, o cara bateu ali no negócio nele que trouxe uma tristeza tão grande. Pô, você viu os xingamentos, cara? O que a galera falava pra ele era muito, muito, muito cruel, assim, também. E, tipo, naquele momento não cabia mais, né? Assim, tipo assim, não que é justo com ninguém, né? Você interferir e apontar o erro, enfim. Mas naquele momento a galera cair matando. Foi muito tenso, assim, porque ele já tava, né, num medo, já tinha perdido, querendo ou não, aliás, nem querendo ou não, ele perdeu um amigo, né? Perdeu não só o cara que era o vocal da banda, ele perdeu um amigo, e ainda muita gente tava falando que ele tava feliz por aquilo, sabe, assim. Mas você gosta do Kiss? Adoro. Eu nasci nos anos 70, né? Nasci em 76. Então, quando eu tinha 10 anos, nos anos 80, eu gosto de rock desde sempre. Infelizmente, eu não sou daquelas que falam, eu ouço de tudo, eu gosto de tudo. Eu gostaria de gostar de tudo, mas eu detesto tudo. Na verdade, eu só gosto de rock. Sim. Então, muito disso também veio por conta do Kiss. Que eu faço parte dessa gig que assistiu I Love It Loud a primeira vez. Não existia MTV, nem nada disso, muito menos internet, nada. E aí, aquela imagem dos caras meio de terror, era surreal, assim, pra época. Você pegava... Porque, porra, naquela época não tinha MTV. Não. A MTV é de 1990 aqui no Brasil. E aí, como que você tinha acesso, né, à parada? Tinha o Clip Trip na Gazeta, que mostrava muito vídeo, assim, mas era tudo meio que semanal. Tinha o do Kid Vinil, meu amigo, que infelizmente se foi, o Som Pop. Então, a gente ficava dependendo de programa semanal aberto que vinha ali, sabe? Você podia ver.
E aí uns VHSzinhos rolava aqui e ali. Vocês chegaram a pegar a época do... Não, ouvir falar da Feira da Fruta, do Batman? Sim, O Batman. sim. Ah, Então, nessa época o Kiss já tava no Juice, já era um disco bem mais pra frente. Eu lembro de eu na casa de uns amigos, esses uns amigos eram o Hugo Mariucci, que hoje é o famosão, né, por causa do Xamã. E ele é da minha época, a gente andava junto ali nessa época do Batman, da Feira da Fruta. E era um trabalho para conseguir, assim, era DVD de show do Kiss, era DVD do Batman, era atrás de DVD, assim, sabe? Tinha o de estoque do Valsir, que também disponibilizava bastante coisa, mas era tudo na base do comprar e Isso que prestar ganhava atenção. um gosto, né? Tipo, a parte da jornada até achar uma coisa que você ouvisse e falasse, nossa, isso aqui é incrível. Quando você ouvia, aumentava o gosto porque você teve que encarar um caminho até achar, não é até tipo ali, hoje, exato. tá, beleza. Já chega na fonte, né? No tipo, riacho. então era, ali, já exato. vai pro topo ali. Não, Acho você que tem ganhava cavar, um... subir, cair, entrar. Acho que ganhava um negócio. sabor, e ali, né? né, anos 80 é meio que essa fase do hair metal ali. Que, Total. porra, essas bandas... Que eu acho, assim, né? Eu não vivi essa época, mas assim... Essa parte do hair metal, depois ali... Assim, eu sei que não é exatamente nessa linha, mas assim, veio o grunge ali, com Nirvana, mais anos 90, assim. Isso, eu lembro claramente, eu já era uma senhora nessa fase, assim, senhora não, mas eu ia no Blackjack, já tinha banda, já tocava bateria, eu não era mais criança, sabe, assim. Então eu lembro, ali, o que acontece? Anos 80 foi dominado mesmo pela farofada que eu adoro, né? Os Motley Crue, Def Leppard, essas bandas assim, Tesla. Então tinha muita banda, Twisted Sister, que tô pensando nas que fizeram um pouco mais de sucesso, mas tinha Blue Murder, são inúmeras as bandas ali, né? O Judas e tal. E aí, né, o Van Halen bombava. O Van Halen era tipo era uma banda que não era a farofa da farofa explícita, vamos dizer assim, tipo os caras do Motley Crue, mas, pô, o David Roth dançava com legging de desenho de bunda, sabe? Era um negócio surreal. E os caras tocavam muito. Aliás, todas essas bandas, os caras tocavam muito. Inclusive o Bon Jovi, que muita gente zoa. Pô, o Rich Sambora é um desgraçado, assim, né? O Tommy Lee, muito antes dele pensar em ficar com a Pamela Anderson, eu já adorava o Motley Crue. Quando ele ficou famoso, eu fiquei com ciúmes, assim, sabe? Era um artista que só eu conhecia. Como assim agora o mundo todo conhece? Tinha muito disso na época. E por que eu tô falando nisso? Eu ia chegar em algum lugar... Da transição até o grunge. Aí eu lembro que quando apareceu o grunge, era uma época que a gente andava muito no Blackjack, né? Era um bar meio não, total underground de São Paulo. E era visto como uma banda, um movimento meio bosta que não ia dar em nada. Assim, que os caras não sabiam tocar. Porque você vai comparar um Van Halen com um Nirvana, era assim. Mas tinha alguma coisa ali que eu falava, cara, isso aqui é legal. E os caras mais velhos já achavam um absurdo. E quando veio, eu lembro de ouvir o Facelift do Alice in Chains a primeira vez, Man in the Box, ali, que você fala, cara, que é isso? Sabe, assim? E aí depois veio tudo. Então, esse movimento do grunge, essa transformação, né, de tirar ali o glam pra entrar esses caras, pô, foi demais. Eu adoro Stone Temple Pilots, todas essas bandas. E é muito louco, porque eu sinto que, tipo, por exemplo, como os dois são filhos do rock, né, vamos dizer assim, são totalmente diferentes em estilo. Sim. Porque se um era um super show, porra, Kiss, cara pintada, fogos de artifício, não sei o quê... Até meio bobo, né? Se for ver assim, até coisa infantil. Olhando pra trás, né? Hoje é over, né? Até hoje, eu me emociono se eu vejo o Bruce Dickinson com o pé no amplificador, eu vou lá no Trooper. Se eu disse nos shows do Kiss, todos os shows do Kiss eu levo a sério. Eu vou lá, I love, eu canto tudo. Não, e aliás, você viu o filme do Motley Crue na Netflix? Ainda não. Puta, não, o filme eu não vi o documentário. Não, o filme, né? Eu vi o filme. Com o Machine Gun Kelly. Acho que é o... chama The Dirt. Que é meio... aquela peruquinha lá, é meio Chaves em Acapulco, né? É total isso. É legal o filme. É legal. Mas e aí, porra, você é fã de rock. Aí você tá ouvindo essas bandas, aí vem o Nirvana, o cara vem com cabelinho na cara, aquela camisa de flanela em cima da camiseta. Eu acho que tecnicamente também era uma outra proposta que causava um pouco de... assim, putz, que esses caras aí vêm com poucos acordes, uma coisa meio suja, que a gente, porra, faz uma coisa toda épica, né? Acho que isso causava um preconceito, talvez. E é bem legal você ter lembrado isso do épico, porque no paralelo, não dava junto, mas era meio paralelo ali às bandas de hair metal, tinha umas bandas de músicos absurdos, tipo Yes,
King Crimson. Então eram bandas que tocavam mais do que qualquer outra ali. Então eram níveis absurdos. E aí chega o cara lá, 2, 3 acordinhos, falando uns negocinhos e tal. Só que era sensacional, né? Já foi rápido até para perceberem ali que tinha molho, sabe? Então eu acho muito incrível. Mas hoje você leva no seu coração mais perto a fase do glam, ou não? Putz, ó, eu vou te falar que se for pegar as playlists do que eu ouço mais, eu sou a louca do Stone Temple Pilots, assim, que é mais até pro lado do grunge. Eu amo Skin Dread, adoro Van Halen, adoro uma farofa, é meio que... tá meio que ali, viu? Porque eu acho eu sou farofeira nata, mas... Cara, era uma farofa. A gente que não viveu isso, você olha, ainda mais com aquela filmagem dos anos 80, que dá um extra farofa ali, né? Nossa, era demais. São Paulo tinha um bar ali, que em São Paulo, né, era o New York e o São Paulo. Nossa, é toda molecada lá dessa fase, aí os cabeludos, a galera ficava lá sentada falando de música, brigava por causa da música, que você falou que uma música é legal, a outra não é. Nossa, tretas mil.